Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, né? Como ter esse coração entregue ao Senhor no mundo tão agitado, da Joana Weaver, da editora CPAD. Nós estamos hoje no nosso áudio 8, a escolha que nos conduz à paz. Muitas coisas dependem de nossa perspectiva. Se o meu Deus não for maior do que a minha vida é maior do que Deus. E esse é um momento em que a ansiedade assume o seu posto. A mente humana é algo interessante, dizem os autores Bill e Cat em seu livro Descubra o Seu Destino. Ela consegue se concentrar em muitas coisas de uma vez só. Quando estamos preocupados com um problema e nos concentramos em nossa incapacidade para lidar com ele, não há espaço para Deus. A habilidade de pensar racionalmente volta somente quando mudamos o nosso foco para a capacidade de Deus. E quando agimos assim, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Filipenses 4:7. Quando decidimos orar, em vez de nos preocupar, quando escolhemos ter um coração grato em circunstâncias não muito boas, então a paz de Deus surge e nos leva para a prisão preventiva. Ela fica de guarda na porta do nosso coração, transcendendo e excedendo e desconcertando o nosso entendimento humano, trazendo-nos paz. Aliviadas das obrigações, podemos tirar nossos colares da preocupação e apanhar o escudo da fé. Depois, podemos recuar e assistir à operação de Deus. Por falar em colares em contas, o uso do colar diminui com grande significância na Grécia há 3 anos ou 4 décadas, quando os jovens gregos tentaram adotar estilos mais modernos. Mas parece agora esses velhos redutores de estresse estão voltando com tudo, até mesmo na cosmopolita Atenas. É possível encontrá-los em todos os lugares. Você pode comprar colares da preocupação feitos de plástico, mais baratos, em bancas de jornal, ou deixar milhares de dólares em uma joalheria e adquirir algo mais adornado. Executivos internos Armani tocam em suas contas de marfim e nas lisas pedras negras. Homens idosos dão estalidos em contas de madeira. Jovens gregos deprimidos giram seus colares de contas comparando estilos e etiquetas de preço. É uma tradição que ainda traz uma forma de conforto. Eu pergunto-me quantos deles conhecem a origem desse colar. Gostaria de saber se eles se ocupam dos toques estalidos com o propósito original que esses colares representam. Você sabe, foi usado primeiro em outras culturas com a única finalidade de contar orações. Conta, conta, oração, oração. O colar foi uma expressão visível de um coração dedicado a Deus. Essa é a mesma escolha para nós oferecida hoje. Nós vamos orar ou vamos nos preocupar? De fato, não podemos fazer os dois. O campo de batalha da mente. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Paulo concluiu seu conselho sobre a preocupação em uma lista de coisas que merecem reflexão. Nossos pensamentos vão se concentrar no que é verdadeiro ou no que é falso, naquilo que é honesto ou no que é desonesto, no que é justo ou no que é injusto, no que é puro ou no que é impuro, naquilo que é amável ou no que é detestável, no que é de boa fama ou abominável, no que é excelente e digno de louvor ou naquilo que é sórdido e desprezível. Entra lixo, sai lixo. Todas nós já ouvimos o ditado: aquilo que colocamos em nossas mentes afeta os nossos corações, e a boca fala do que está cheio o coração. Nossas mentes se agitam, nossa consciência queima e as vidas se destroem. Não podemos subestimar o efeito de nossos pensamentos. A guerra da preocupação, bem como a batalha da tentação, é vencida e perdida no campo de batalha das nossas mentes. Os olhos acinzentados da jovem mulher moveram-se rapidamente atrás dos óculos de aros de metal, no momento em que a observara a biblioteca abarrotada. Por um instante pensei que ela pudesse se virar e ir embora, mas em vez disso, dirigiu-se até a mesa do bibliotecário e esperou por sua vez. Você tem algum livro sobre medo e preocupação? Ela perguntou ao homem sentado atrás da mesa, com uma voz baixa e suave. Reconheci a dor que enlaçou seu mundo. Eu também já havia vivido em seu mundo de ansiedade.
Deus trabalhou muito em minha vida no campo da ansiedade. Eu fui alguém que queria consertar tudo, fazer a todos felizes, estava tentando fazer tudo certo para impressionar a Deus através de minhas obras. Como Marta, estava continuamente agitada e preocupada com muitas coisas. Queria crescer em Cristo, porém sempre que me deparava com um obstáculo, não seguia adiante por causa do medo. Em vez de transpor um salto àquela barreira por meio daquele que me fortalece, eu ficava estática. Então voltava para dar mais uma olhada e tentar imaginar uma outra forma de conseguir vencer o obstáculo sozinha. Agora, na biblioteca, eu me perguntava se teria uma chance para compartilhar o que Deus fez por mim. A jovem veio até mim com os braços cheios de livros sobre a superação do medo. Eu deveria interrompê-la, Senhor, meu coração sussurrou, mas ela e o bibliotecário continuavam conversando, então esperei. A propósito, ouvi a jovem perguntar: Você tem o último livro de King? Uma novamente. Fico embaraçada em admitir que não falei com a jovem mulher. O momento certo para abordá-la parecia perdido em ironia e falta de habilidade. Voltei ao meu trabalho sentindo que meu conselho não seria bem aceito naquele momento. Tenho experiência de que Deus nos afasta de nossos amigos, aqueles que procuramos para nos confortar, mesmo aqueles amigos que não são bons para nós. Devemos estar dispostos a libertá-los através de nossa própria iniciativa, e até que o façamos, a batalha na mente vai ficando mais intensa. Muitos de nós, até mesmo cristãos, reclamamos da luta contra o pecado, mas depois, secretamente, fornecemos a Satanás a munição de que ele precisa. Sabemos que não deveríamos ler aquele livro. Sabemos que a conversa ao telefone de ontem não glorificou o Senhor. Sabemos que a relutância em perdoar que abrigamos por tanto tempo está se fortalecendo. Mas ainda nos apegamos a isso e depois nos perguntamos por que temos tantas dificuldades para fazer mudanças positivas em nossas vidas. Devemos estar dispostos a assumir uma postura ativa na batalha contra a ansiedade. Por muito tempo permiti que Satanás tivesse acesso total à minha vida e assim dei-lhe liberdade para reinar. No entanto, quando comecei a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, 5, a ansiedade começou a perder sua influência. Em vez de me desviar do caminho com medo, observei novamente cada pensamento. Muitos eram incógnitos, disfarçados como emoções normais. Contudo, em vez de distraí-los, algemei os pensamentos intrometidos que causavam medo e os levei a Jesus. Juntos, nós o interrogamos com duas perguntas. De onde você veio? Qual é a origem desse medo? É real ou imaginária? Aonde você vai? Esse pensamento vai conduzir a Deus ou ao medo? Posso resolver esse problema ou deveria transferi-lo para Cristo? Por um tempo dei liberdade aos meus pensamentos, sem perceber que Satanás controla meus pensamentos. Se ele controla os meus pensamentos, ele me controla. Antes disso, eu deixava desatenta que as emoções me conduzissem aos caminhos traiçoeiros da autoconfiança, em vez de confiar em Deus. Permitia que as preocupações me levassem às águas venenosas da dúvida. Meus medos me fizeram descansar nos verdes pastos da autocompaixão. Mas isso não durou a vida toda. Uma nota à margem da antiga versão revisada da Bíblia inglesa usa o termo imaginação na passagem de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. A palavra cresceu aos meus olhos no dia em que li essa tradução peculiar. Era o diagnóstico que eu precisava ouvir. A imaginação havia controlado a minha vida durante tanto tempo que cresceu como um cão pastor gigante, percorrendo sem limites as campinas da minha mente. Minhas emoções seguiam a imaginação como filhotes brincalhões, incertos do lugar para onde estavam sendo levados, mas muito felizes com o passeio. Aqui, imaginação, aqui, garota, era o que gritava às vezes. O puxão que me conduzia ao medo era forte a ponto de somente um comando mais forte ser capaz de me levar de volta ao centro. Eu tinha que apontar para um ponto ao meu lado e instruir a imaginação e qualquer outra emoção perdida para se dirigirem até lá. Loucura? Talvez, mas deu certo para mim. Nada poderia ser mais maluco do que o meu modo ansioso de viver. Comecei a procurar nas escrituras versículos sobre o medo, a preocupação e a mente. Quando encontrava um versículo que se encaixava, eu o decorava. Então, quando a tentação do medo vinha, eu respondia com a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7.
À semelhança do rei Davi em Salmos 1:2, comecei a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar pode ser comparada a uma vaca mastigando o alimento. Em vez de remoer meu problema, treinei minha mente para ruminar as promessas de Deus. E quando eu, com a ajuda do Espírito Santo, me lembrava da palavra, algo emocionante acontecia. A ansiedade desaparecia diante da verdade. Então a paz, o tipo de paz que acalmou a violenta tempestade dos discípulos, surgia. O tipo de paz que apenas Jesus pode dar. Paz, sossegai. A perfeita paz. A perfeita caridade lança fora o temor, nos diz 1 João 4,18. Gosto bastante do modo como Philips traduz esse versículo. O amor não contém o medo. Antes, o amor é inteiramente desenvolvido repele cada partícula de medo, porque o medo sempre contém a tortura do sentimento de culpa. Isso significa que o homem que vive no medo ainda não teve o seu amor aperfeiçoado. Esse versículo é bastante proveitoso para mim, pois indica a raiz do hábito de me preocupar. Eu era ansiosa pela mesma razão que o primeiro homem e a primeira mulher. Não estava segura em relação ao amor de Deus. Bem, eu sabia que era salva e que se morresse iria para o céu, mas em algum ponto da jornada distorci tudo e comecei a pensar que deveria fazer algo para merecer o amor de Deus. Se conseguisse ser boa o suficiente, então Deus me amaria. Naturalmente, acabei tropeçando várias vezes e cada vez eram necessárias semanas para eu sentir que estava ao lado de Deus novamente. Não era por acaso que me preocupava, não era por acaso que tinha medo. Constantemente eu buscava folhas de figueira tentando encobrir a minha imperfeição. Quando Jesus disse Marta, Marta, tão mansamente naquele dia agitado em Betânia, estava falando com você e comigo também. Com amor, se ouvirmos, ele sussurra o diagnóstico concernente ao estado da nossa alma. Você está preocupada, salienta, você está ansiosa, não apenas com a refeição, mas com tudo. E com o diagnóstico vem a escolha. Venha encontrar o amor de Jesus, nos convida. Venha ao encontro de um amor tão perfeito que cobre todas as transgressões e a declara inocente. Venha ao encontro do amor que afugenta o medo. Venha encontrar tudo o que você sempre desejou. Encontre a paz para sua alma. Joana, Joana, o Senhor diz a minha vida hoje. Ouça com atenção. Você vai ouvir Jesus chamando seu nome também. Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crê também em mim. Ele nos insta a abandonar nossos colares da preocupação, a desistir de consertar o que não conseguimos e a buscar a sua face. Jesus está nos chamando para a grande troca, aquela em que nunca perdemos. Quando trocamos as muitas coisas que nos tornam ansiosas, Ele nos dará uma só coisa, que acalma os nossos corações, Ele mesmo, porque Ele é o príncipe da paz. 10 maneiras de tomar o hábito da preocupação, de domar o hábito da preocupação. 10. Faça a distinção entre a preocupação nociva e a preocupação natural. Verifique se você pode fazer alguma coisa a respeito de sua situação. Em caso positivo, trace um plano para resolvê-lo. Provérbios 16:3. 9. Não se preocupe sozinha. Partilhe suas preocupações naturais com um amigo ou conselheiro. Você pode receber conselhos úteis. Conversar sobre os seus temores com alguém sempre revela soluções antes invisíveis. Provérbios 27:9. 8. Cuide do seu corpo. Exercícios regulares e descanso adequado podem acalmar muita preocupação. Quando nossos corpos são sadios, nossas mentes conseguem controlar melhor o estresse e reagir mais convenientemente. 1 Coríntios 6:19. 7. Faça o que é certo. Uma consciência culpada pode causar mais ansiedade do que um mundo de problemas. Faça o melhor para não ter uma vida reprovada. Seja cautelosa com os erros, confessando e buscando perdão. Atos 24:16. 6. Veja o lado positivo. Concentre-se no que é bom à sua volta. Não se permita falar negativamente, ainda que é sobre si mesma. Efésios 4:29. 5. Controle a imaginação. Seja realista com os problemas que está enfrentando. Tente viver aqui e agora e não pensando no que pode acontecer. Isaías 35:3, 4. 4. Prepare-se para o inesperado. Faça uma reserva de dinheiro e tome medidas sensatas a fim de estar preparada quando as dificuldades surgirem. Provérbios 21:20. 3. Confie em Deus. Lembre-se sempre de colocar Deus em sua equação. Então, quando o medo bater à porta, você poderá mandar a fé atendê-lo. Salmo 112, 7. 2. Medite nas promessas de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar nossas mentes. Procure passagens bíblicas que tratam especificamente de ansiedade. Responda às dificuldades da vida com a palavra de Deus. 2 Pedro 1:4.
1. E qual será a recomendação número 1 para domar a preocupação? Ore. O hino de Joseph diz tudo. Ó que paz às vezes perdemos, ó que dor inútil carregamos. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Colossenses 4:2. Buscai ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, 4, 5.